Olá pessoal, aqui estamos novamente. Galera, nós vimos já os órgãos vegetativos e agora a gente vai ver o último órgão vegetativo, tá? A gente já viu raiz e já viu caule. A partir de agora nós veremos folhas. E tá lá no seu livro didático da página 46 à página 51. Nesse slide vocês observam que todos eles, todas essas estruturas aqui são folhas. Mas vocês reparam alguma diferença entre elas? Ah, professora, eu tô vendo que tudo é verde, ou quase verde, ou um pouquinho amarelada, outra um pouquinho vinho, vermelhada, né? Mas essa característica não é a característica principal, que o diferencia aqui. No caso, o que eu quero chamar a atenção para vocês é a morfologia. O que é morfologia? Forma. Olha a forma das folhas. Cada um tem um contorno, cada um tem um desenho. Isso é muito importante para os botânicos que estudam a área da morfologia das plantas, que acabam, eles ora tem botânicos que estudam a morfologia da planta, ora tem botânicos que estudam a morfologia de órgãos vegetativos, que no caso aqui, a folha, tá? Bem, vamos dar início aí. Folha. O que a folha é importante para o vegetal? Bom, quando a gente fala fotossíntese, a gente já lembra de folha. Onde ocorre a fotossíntese? Não ocorre somente na folha, né? Vocês vão estudar isso no ensino médio. Porém, o principal local onde tem a realização de fotossíntese é na folha, tá? E também, além da fotossíntese ocorrer, que você já sabe o que é fotossíntese, né? É um processo de captação de água e sais minerais do solo e gás carbônico do ar, ele produz, né? Ele tem uma reação química e produz água como produto final, oxigênio e glicose, tá? E esse oxigênio ele libera no ar, a planta libera no ar. Transpiração é um nome muito comum que, vou dar um exemplo de nós, né? Se você pegar a sua mão e colocar à frente da sua boca e assoprar, você vai perceber que vai ficar cheio de gotículas de água na sua mão. Você está transpirando. Se você der uma corrida, mesmo com um dia frio, se você der uma corrida de 1 hora, você vai suar. Você está transpirando. A planta também faz isso. Vocês já viram que anteriormente nós fizemos um experimento, né, um Fazendo Ciência, que vocês deveriam ter colocado, né, alguns fizeram, outros não, mas colocar um saco plástico num galhozinho e amarrar e deixar um dia para ver o que vai acontecer de resultado. Para quem fez, observou. Para quem não fez, vou responder aqui o que acontece, tá? Ao deixar de um dia para o outro, mesmo não estando chuvoso, mesmo estando um dia ensolarado ou não, a planta, quando você for abrir o saco plástico, o saco vai estar molhado, cheio de gotículas de água. Isso é característica de um processo chamado transpiração. A planta transpira e com isso libera o nome correto é evapotranspiração, que é a evaporação através da transpiração. Isso você observa, e quem já fez o experimento observou essa situação ocorrer. Agora, também abordado anteriormente, nem sempre tem sol o suficiente, nem sempre tem luminosidade suficiente para a planta fazer fotossíntese. Então, nesse caso, a planta vai respirar também, igual você, tá? Então, essa respiração também é uma característica dos quais ocorre lá na sua folha, na folha do seu vegetal, tá? Então, olha só quantas coisas podem acontecer na folha. Fotossíntese, transpiração e a respiração. Então, vamos lá. Fotossíntese, produz glicose. Transpiração, elimina parte da água. Dei o exemplo aqui, inclusive da prática que vocês devem ter feito. Respiração, como as outras partes da planta, por meio da glicose e do oxigênio, ela gera energia para as células. Isso aqui é comum quando a quantidade de luminosidade não é o suficiente para ela fazer fotossíntese. Bem, no local onde ocorre a fotossíntese é chamado cloroplasto, é a organela cloroplasto. E é dentro do cloroplasto que a gente encontra o pigmento chamado clorofila, o que caracteriza esse tom aqui, ó, esverdeado, tá? Agora, outro detalhe, reparem esses caminhozinhos aqui. Esses caminhozinhos aqui são as nervuras. Isso aqui são vasos condutores de seiva, tá? Essas nervuras aqui é onde passa a seiva bruta e elaborada. Lembrando que mais à frente vocês vão aprender
que onde passa a seiva bruta e onde passa a seiva elaborada recebe um nome, xilema e floema, tá? Então aquilo ali tem xilemas e tem floemas que a gente encontra principalmente lá no caule, tá? Bem, então as trocas gasosas realizadas pelas plantas são feitas principalmente em estruturas chamadas estômatos. Esses estômatos, eles são assim, ó, não dá para você ver porque ele tem que ser colocado numa lupa com objetivas elevadas para conseguir observar os estômatos. Através dos estômatos é onde ocorre a transpiração da planta, ou seja, ele elimina a água para o ambiente. Plantas que vivem em ambiente seco, como o cacto, por exemplo, ele tem uma quantidade muito reduzida, motivo do qual ele tem espinhos ao invés de ter folhas assim. Por quê? Senão ele teria muita quantidade de estômago e ia perder muita água e não ia suportar muito tempo, exatamente pela excessiva perda de água, através da transpiração. Aí aqui ele está fazendo a comparação dos dois, ó, cactos com folhas modificadas em espinhos, né? E a orelha do elefante com folhas largas, típicas de floresta tropical, onde tem muita chuva, muita umidade. Bem, algumas espécies de plantas também podem apresentar folhas modificadas. As brácteas é um exemplo. Isso aqui são o que chamamos de brácteas, tá? Elas são folhas coloridas que a gente confunde com pétala, mas isso aqui é folha. Tem outra planta que é muito comum, eu não sei se o nome aqui é dado assim, mas eu conheço por Três Marias. As Três Marias, na verdade, ela é a única flor dela é aquela pequenininha por dentro. Não coloquei a imagem aqui, mas para quem tiver curiosidade e quiser pesquisar, Três Marias, ela tem 3 folhas, né, que é o que a gente chama de brácteas, coloridas. Algumas espécies são rosa, outras são roxas, outras são brancas, amarelas, tem várias cores. E que na verdade não é pétala, aquilo ali é folha, tá? Ela tem uma textura diferenciada, dá para perceber. Então as brácteas, elas têm a função de proteger as flores e de atrair animais polinizadores para destruí-la. Animais polinizadores para esse caso, tá? Bem, folhas insetívoras, elas têm pelos e produzem substâncias viscosas para prender e digerir os insetos. Essas plantas são popularmente chamadas de carnívoras. Elas realizam fotossíntese, porém crescem normalmente em locais com solo pobre em nitrogênio. Isso já falei em sala de aula, das quais as plantas carnívoras, o objetivo dela de se alimentar de insetos é por causa da presença do nitrogênio. Por quê? Essas plantas se desenvolvem em ambientes dos quais o solo é pobre em nitrogênio. E a planta precisa de nitrogênio para realizar as suas funções, para a composição da sua estrutura, né, corporal. Então ela precisa de nitrogênio. Aí ela acaba se alimentando desses insetos, não da mesma forma que nós nos alimentamos, tá? Ela tem um muco nessa região que é um muco composto de ácido e que vai decompor a matéria orgânica do inseto, tá? Ela vai se nutrir mesmo com relação à glicose através da fotossíntese. Órgãos reprodutivos. A partir de agora, vocês viram que nós falamos todos os órgãos vegetativos e agora a gente vai estar falando órgãos reprodutivos, relacionados à reprodução da planta, tá? Aqui são várias flores, conhecida como mimosa. Bom, então vamos identificar numa flor as estruturas principais, né? As estruturas que a gente conhece numa flor, mas não sabe qual é a função de cada uma. Reparem, isso daqui todos sabem, todos conhecem e que é chamado de pétala. Essa parte verde embaixo não é brácteas, tá? Brácteas é aquelas que parecem pétalas, são coloridas, porém são folhas. Essa estrutura aqui embaixo é chamada de sépala e ela tem o objetivo de proteger a pétala. A partir do momento que essa sépala cai, a pétala não consegue aguentar o peso ali e cai também. Então as sépalas ficam abaixo das pétalas. Agora, um detalhe muito importante, as sépalas e as pétalas são estruturas de proteção da região reprodutiva, tá? Então, as pétalas, por meio das suas cores, geralmente, né, formas e tamanhos, odores, tem flores que têm um cheiro maravilhoso, exatamente para atrair o polinizador. Quanto mais clara for as pétalas, mais tarde do dia, né, geralmente à noite, os polinizadores desse tipo de planta vão ser da noite, tá? Então, se for uma flor branca e cheirosa, o polinizador dessa flor é noturno. Quando muito colorida e sem cheiro, o polinizador dessa flor é diurno, tá? Então,
As estruturas responsáveis diretamente pela reprodução são os estames, que são essas duas, aqui nessa imagem está representando esses três canudinhos aqui ao lado, né? Que é o estame, que é a estrutura reprodutiva masculina. Aqui na base dele, né, na extremidade dele, essa aqui é onde ficam os grãos de pólen. Inclusive, ao inseto vir aqui sugar o néctar, ele se suja de pólen, não é intencionalmente, no caso a intenção é da flor, né, para continuar, para dar continuidade à espécie. O polinizador chega aqui, ele se suja com pólen. Ao sair daqui, ele leva o pólen dessa flor para outra flor e aí leva e fecunda o óvulo da outra flor, o desenvolvimento de um novo indivíduo ali. Agora, essa estrutura aqui, como eu falei, a estrutura masculina, né, que é o estame, nós também encontramos a estrutura feminina, que é essa aqui no meio, e é chamada de carpelo. Nós damos também um outro nome, tanto para a estrutura masculina quanto para a estrutura feminina. Por quê? Porque aqui está falando do estame, aqui está falando do carpelo. Mas quando a gente fala de estrutura reprodutiva masculina e feminina, não envolve só um, envolve vários. Aqui, ó, por exemplo, quando eu falei estame, aqui tem o estame, tem os grãos de pólen, aqui tem o carpelo, que na verdade é o estilete. Enfim, então a gente chama masculino androceu, androceu. E o feminino, gineceu. Para metodologia de memorização, lembre, menopausa feminina, andropausa masculina. Quando a gente fala relacionado à feminina, ginecologista, feminina, né? Então, gineceu, feminino, androceu, masculino. Outro detalhe a chamar a atenção aqui. Aqui está a demonstração da imagem do grão de pólen que se encontra aqui na extremidade do estame, tá? Nessa estrutura aqui abaixo é onde fica o ovário, onde se desenvolvem os óvulos. Se as aulas estivessem presenciais, nós estaríamos analisando isso daí com uma lupa. Nós faríamos o recorte da flor e vocês estariam observando cada estrutura aqui, um a um, tá? Porém, isso não é possível porque nós estamos à distância. Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, caso queiram observar, quem tiver uma lupa, você vendo uma flor característica da qual você percebe que a parte central é mais elevada. Essa parte central elevada vai ser o gineceu, vai ser ele o responsável onde vai cair o grão de pólen aqui e vai entrar e cair no ovário. A parte ao redor é o androceu. Plantas que tem muito fácil encontrar isso daqui são os que chamamos de hibisco. É bem tranquilo para conseguir visualizar isso aqui, tá? Bem, processo de polinização. O que é a polinização? É o grão de pólen ser transportado daqui para outra flor, cair aqui dentro do carpelo, né? Onde ele vai percorrer o estilete e vai alcançar aqui o óvulo, fecunda e desenvolve um novo indivíduo, tá? Esse processo aí é o processo que a gente chama de polinização. Essa polinização aqui pode ocorrer através do vento, que é a anemofilia, ou através de insetos, ou aves, enfim. Quando o óvulo é fecundado, ela dá origem à semente. Já o ovário, quando o ovário começa a crescer de tamanho, o ovário desenvolvido, quando o ovário se desenvolve, ele gera o fruto, tá? Então, o óvulo fecundado já deu origem à semente da flor. E quando esse ovário cresce, dá origem ao fruto. Então, pessoal, na página 48 tem essa atividade fazendo ciência. Caso quem tenha interesse, pelo menos a 2 é bem importante, porque está falando quanto à polinização que a gente está falando aqui, tá? Como é possível realizar o processo com a polinização das flores pelo inseto. Ele está falando com relação às cores. O que a cor influencia para esse processo? É para ser feita, tá? A gente vai dar uma parada aqui e vou dar continuidade no próximo momento de aula, ok? Para que não fique tão extenso a aula.